Olá, no vídeo de hoje vamos trazer uma convidada especial, Beatriz, ela que é universitária em medicina veterinária e passou pelo processo do Enem e dos vestibulares em 2019. Confira nossas dicas. Vem com a gente! Olá, Bia, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Obrigada Bia, pelo convite. a Diana e a Carla vamos fazer algumas perguntas, porque a gente percebe que muitos jovens que estão nessa fase do vestibular ficam muito ansiosos, nervosos. Então, a gente gostaria de saber de você o que você fez para se preparar, para ficar calma, né? Quais as dicas que você pode ajudar esses jovens que estão se preparando? O que você fez para acalmar o estresse, o nervosismo, a ansiedade? Então, é, é complicado, né, esse negócio de vestibulares e Enem, porque as pessoas ficam muito nervosas, pensando, nossa, é o meu futuro que está em jogo, né? Então, eu sempre me aconselharam, e é o que eu sempre aconselho para as pessoas que eu conheço que vão fazer a prova, a pensar que é só mais uma prova que eles vão estar fazendo, que é uma prova que você tem capacidade, se você se dedicou o ano inteiro, você tem capacidade de responder ela, de conseguir bons resultados, né? Então não precisa se preocupar tanto nesse sentido. E uma coisa que sempre me ajudou a manter a calma era fazer meditação e yoga. Me ajudou muito a relaxar e principalmente algumas horas antes da prova, eu sempre fazia isso para não ter um ataque de ansiedade bem antes de começar a prova e conseguir manter o meu ritmo durante as 5 horas e meia, que normalmente são de tempo. Ah, que legal, Bia, muito bom saber disso. E você não ia presencialmente, né? Que você comentou nos bastidores. Você fez como para fazer essas atividades? Tem muitos vídeos no YouTube que são muito bons, que ensinam poses de yoga, né, para manter a concentração. Tem aplicativos de meditação gratuitos na Play Store ou em qualquer local que você use para baixar os aplicativos. E também tem vários jogos para celular mesmo, Xbox, PlayStation, enfim. Tem muitos aplicativos e vídeos no YouTube ensinando como você pode meditar, ou fazer yoga, algumas poses de yoga que ajudam a manter a concentração. E é interessante algumas dessas poses, porque você consegue fazer durante a prova. Eu, por exemplo, fazia muitas poses, não aquelas poses mirabolosas que você precisa de equilíbrio, enfim. Aquelas poses mais simples, de você dobrar as pernas em cima, sentado na cadeira, pôr a mão em cima do cotovelo e relaxar. A respiração é importante, né, Beatriz? É muito importante. Ela ajuda a acalmar os batimentos cardíacos, então, normalmente quando eles estão acelerados, uma boa parte é responsável por isso, principalmente quando você quer acalmar ele, é manter uma respiração constante, lenta, focar em um objeto que você está vendo, identificar ele e respirar enquanto você encara um objeto específico e não tentar olhar várias coisas que se movimentam ao mesmo tempo. Ajuda muito a manter a concentração e o ritmo cardíaco. Aí, boas dicas aí para os jovens que estão ansiosos, nervosos com a chegada, com a proximidade do Enem, para que possam se exercitar, meditar, usar a tecnologia para o bem, né, esse favor. Bia, e me fala como que foi a questão dos estudos em si, como que você se programou para os estudos, o que você fez? Então, é importante manter sempre uma rotina. Então, se você pegar um pedaço de papel e um lápis e fazer um cronograma de quando você pretende começar a estudar, até que horas, deixar separado quando que é o seu momento livre para fazer outras coisas, para ler um livro, para usar o seu celular, visitar as redes sociais ou assistir um filme, porque é importante ter essa parte de lazer, né, para você não ficar muito estressado. Mas o mais importante é sempre seguir uma rotina. Então,
eu tenho horário para acordar e eu tenho horário para ir dormir, e evitar passar muito desse tempo faz com que o seu corpo se acostume a esses horários, e levando em consideração que na maioria das provas você só tem 3 minutos para fazer cada questão, é muito importante que você consiga se concentrar no tempo determinado e não passar muito, porque se você passa muito, tipo, por exemplo, você passa um pouco do tempo que você estava para estudar uma determinada matéria, e se você fizer isso durante a prova, passar um pouco do tempo que você tem para fazer uma questão, você acaba ficando com menos tempo para fazer outras, que podem ser mais fáceis e te dar um acerto certeiro, por exemplo. Olha como a rotina é importante, né? Sim, Até na hora da prova. O aluno o candidato que resolveu se inscrever hoje, não, ele tomou a decisão que a partir de hoje ele vai fazer o Enem, ele se inscreveu. Então, o passo inicial, o primeiro passo é ele montar essa rotina de estudo. Isso, eu acho que é um passo crucial. No começo, quando eu estava na faculdade, eu tentei estudar sem fazer uma rotina. Estudar assim, o professor passou essa matéria hoje, então eu vou estudar ela hoje, amanhã eu estudo do dia seguinte. Pode funcionar para algumas pessoas, mas no meu caso não funcionou. Eu comecei a ficar com matéria acumulada. Então, eu fiz o meu cronograma de estudo, isso na primeira semana, né? Na segunda semana, eu já estava com um cronograma determinado de qual matéria eu ia estudar em tal horário e determinado dia, e funcionou muito bem. Eu consegui repor toda a matéria acumulada e ainda consegui adiantar um pouquinho do que os professores já tinham passado. E isso ajudou demais, principalmente para mim, que não tenho facilidade de manter o foco e qualquer coisa me distrai. Então, Beatriz, deixa eu ver se a gente entendeu. A dica que você deixa é que o candidato ele estude uma disciplina, uma matéria por dia. E ele, por exemplo, na segunda ele vai estudar português e matemática, talvez. Na terça ele vai estudar biologia e geografia. Na quarta, química e história. É isso? Não necessariamente. Tem algumas pesquisas que veem, né, que o seu cérebro consegue manter a atenção por hora de um tempo bem reduzido. Então, se você ficar focado por muitas horas numa mesma matéria, você só vai estar perdendo o seu tempo, porque o cérebro não vai armazenar tudo que deveria. Então, eu sempre intercalava. Na segunda-feira, por exemplo, eu estudava 2 horas de física, depois eu ia para uma matéria mais que fugisse da área de exatas, então eu estudava filosofia ou história, e depois eu voltava para a área de exatas ou para biologia. Eu sempre ia intercalando para Entendi. não focar só em exatas na segunda-feira e aí o meu cérebro não aguentar e acabar desperdiçando as últimas horas de estudo. Entendi, legal, bacana. Ô, Bia, o candidato que, claro, né, que a gente sabe que a leitura é fundamental nesse período todo de estudo, lógico, a vida inteira, mas principalmente nesse período, você tem alguma dica que possa Eu melhorar a recomendo. leitura? Vocês não têm soluções muito rápidas, né? Você só consegue ler rápido se você lê muito. E para ler muito, você tem que ler por prazer. Então, eu recomendo sempre começar com livros que você gosta, que você tem afinidade. Por exemplo, Harry Potter, esses livros que você fala, poxa, não dá para usar no vestibular, mas sempre dá. Na minha redação mesmo do Enem, eu usei um livro que não era os livros que caíam na FUVEST, na Unesp, nesses vestibulares de São Paulo, que tem uma leitura obrigatória, né? Eu usei livros diversos que eu gostava de ler e que se encaixaram perfeitamente no tema. Então, eu acho que o primeiro passo é você começar a ler. É o mais importante. E, claro, você vai aprendendo a ler, vai entendendo como que funciona. Se você usa uma caneta para ajudar a leitura, você consegue ler mais rápido ou não. Mas também tem técnicas na internet que ensinam uma leitura dinâmica. Só que essas técnicas você não vai conseguir usar se você não ler. Então, o melhor mesmo é sempre começar a leitura. Nunca é tarde para ler e você vai estar aprendendo palavras novas que podem ser usadas mais para frente, numa redação, por exemplo. Que maravilha as suas dicas, Beatriz. Muito obrigada por sua participação. Obrigada pelo convite. Eu espero que essas dicas possam ajudar alguém que está meio perdido de como organizar os estudos. Nessa época, principalmente, né? Então,
E se vocês quiserem também, algumas faculdades, alguns alunos que já completaram o ensino médio, eles criaram um grupo no WhatsApp para ajudar os alunos que têm mais dificuldades em determinadas matérias. Então, eu vou pedir para elas deixarem o link aqui embaixo. Vocês clicam, se inscrevem, e aí, por exemplo, eu tenho dúvida em matemática. Tem alunos que colocaram lá que estão dispostos a ajudar como tutores na área de matemática. Então, eles vão poder tirar as suas dúvidas, que às vezes uma videoaula não consegue, porque já foi gravado o vídeo e aí você ficou com dúvida. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Eu desejo uma boa sorte, boas provas para vocês. E não se esqueçam de manter a calma, porque ela é crucial para que você consiga um bom desempenho, não só nas provas, mas em tudo, né? Valeu, Bia. Valeu, Um obrigada, abraço e Bia. obrigada pela sua participação. Vamos deixar aqui as dicas da Bia, os links para vocês conhecerem um pouquinho mais. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Se tem algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui no nosso canal, e vem com a gente. Vem com a gente. Bem com a gente.